Na aula anterior, eu parei com vocês falando sobre as comissões farmacêuticas dentro de um hospital. Eu falei que equipes multidisciplinares se reúnem para debater temas importantes para a rotina de um hospital e para definir protocolos de como o hospital vai funcionar e se posicionar diante daqueles temas. Então, tem uma comissão só para discutir terapia nutricional, uma só para discutir a inserção de novas tecnologias em saúde no lugar das antigas, pareceres técnicos científicos que nós estudamos, uma comissão só para falar de infecção hospitalar, outra só para terapia antineoplásica, se houver oncologia no hospital, uma comissão de gerenciamento de resíduos hospitalares e uma comissão de farmácia terapêutica. Essas são as principais comissões. E eu falei para vocês que ia detalhar nessa aula a comissão de farmácia terapêutica. Por quê? Essa comissão ela tem um diferencial. Ela, economicamente, é muito importante para o hospital, porque ela define a relação de medicamentos essenciais desse hospital. Ou seja, como eu falei várias vezes, um hospital não é como uma drogaria, que você vai encontrar nele todas os medicamentos de uma determinada classe, por exemplo. Não. No hospital serão selecionados os medicamentos que têm o melhor custo-benefício dentro daquela categoria farmacêutica, farmacológica, e serão eles usados naquele hospital. Pode ser 1, 2, 3 de determinada categoria, mas você não vai ver todos. Então não adianta chegar num hospital e esperar que nele vá ter nifedipino, alodipino, isradipino. Vai ter um desses dipinos, ou 2. Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Não vai ter tudo isso. Vai ter um ou outro, ou 2 deles. Essa comissão, que é a comissão de farmácia terapêutica, ela tem essa função de definir essa relação de medicamentos essenciais e o formulário terapêutico. Quem é o formulário terapêutico? É um documento que detalha os medicamentos da relação de medicamentos essenciais. Aqui, gente, é só uma lista. Eu vou mostrar uma relação de medicamentos essenciais para vocês verem. Ela é só uma lista dos medicamentos e a forma farmacêutica que o hospital trabalha. Então, por exemplo, omeprazol no hospital X, nós vamos ter a cápsula e o injetável. Morfina no hospital Y, vamos ter só o injetável, na concentração tal e tal. Aqui é só uma lista. Esse aqui fala um pouco, no formulário terapêutico, ele descreve um pouco informações importantes sobre cada droga que está na relação de medicamentos essenciais. Então, são documentos complementares. Aqui é como se fosse uma lista dos itens medicamentosos que aquele hospital trabalha, com suas respectivas apresentações. E aqui é uma explicação sobre cada um, algumas informações importantes. Quase que um resumo do que a bula traz, com mais algumas informações extras. E aí, essa comissão, quando ela define essa lista, ela ajuda o hospital de várias formas. Primeiro, fica mais fácil de prescrever. O médico, quando ele chega no hospital, ele sabe que ele não tem um número infinito de opções terapêuticas para ele prescrever. Ele tem que trabalhar dentro daquilo ali que o hospital tem. Então, ele precisa de analgesia, ele tem acesso à RME, ele sabe quais os analgésicos o hospital trabalha. Então, ele vai prescrever dentro daquilo ali. Isso racionaliza a prescrição, diminui a ocorrência de reações adversas, torna mais fácil, mais racional os tratamentos, não tem tanta opção terapêutica, tanta possibilidade de interação. Tudo isso é racionalizado quando você trabalha com uma RME, uma relação de medicamentos essenciais. E aí o custo, né, o gasto com o medicamento, as exigências de farmacovigilância, ou seja, os distúrbios de qualidade, quanto menor o rol de medicamento que você trabalha, menor a chance de você ter esses tipos de problemas. Para os prescritores, né, fica mais fácil deles conhecerem cada um desses medicamentos, porque é um rol limitado. E a empresa... Professor, né,
hospital, oi, No caso da Remume, não seria melhor cada município assim, fazer ela? está falando da relação de medicamentos essenciais do município ou a Isso. nacional? Não, a Remume de cada município. O certo é que cada secretaria de municipal faça. Cada hospital faça a sua, cada estado faça a sua. E o Brasil faz a dele, né? O Ministério faz a brasileira, a nacional. E aí você deve estar se perguntando, nossa, professor, mas que difícil fazer essa comissão elaborar uma relação de medicamentos essenciais. Por quê? Porque o hospital vai precisar de praticamente todas as classes farmacológicas, né? Exceto, por exemplo, se ele não tem oncologia, ele vai precisar de oncológicos. Se ele tiver infectologia, ele vai precisar de um rol maior de antibióticos. Então, isso varia de um hospital para o outro. Se ele tiver psiquiatria, aí ele vai precisar de medicamentos controlados, né, para depressão, esquizofrenia, sedativos hipnóticos e tudo mais. Então, dependendo do direcionamento do hospital, essa relação de medicamentos essenciais pode ser mais específica. Mas existem medicamentos gerais, que a gente fala que são medicamentos que são usados em quase todas as doenças. Por exemplo, quase toda doença envolve algum tipo de inflamação. Então, anti-inflamatórios são medicamentos que dificilmente você vai ver eles de fora de alguma relação de medicamentos essenciais. Mesmo de um hospital que tenha um público muito limitado, muito específico, um hospital oncológico, só trata câncer. Câncer também envolve processo inflamatório, então também vai ter anti-inflamatório numa relação de medicamentos essenciais de um hospital oncológico. Como fazer essa lista, né? Como é que eu olho, por exemplo, para uma classe que tem, por exemplo, losartana, candesartana, telmisartana, e escolho uma? Ou então olho para atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, pravastatina, e penso de qual delas? Qual tem maior custo-efetividade para o meu hospital? Qual vai ser mais vantajosa de ser usada, que oferece um custo aceitável, que dá para o hospital pagar e ainda ter lucro se for um privado, ou cabe no orçamento do SUS se for um público, e ainda vai oferecer para os meus pacientes um tratamento adequado. Para fazer isso, gente, os hospitais, como é que eles vão, então, desenvolver essa RME? O hospital, o município, o estado, todo mundo desenvolve na prática a sua relação de medicamentos essenciais, olhando para a relação de medicamentos essenciais federal. Se é federal, quem organiza ela é o Ministério da Saúde. Então, dentro do Ministério, existe uma comissão, que é a Comare, Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atuação da Nacional de Medicamentos. O que a Comare faz? Ela elabora a RENAME. A RENAME é a RME, que eu acabei de explicar para vocês, a Relação de Medicamentos Essenciais, só que do Brasil. Ou seja, é uma lista de medicamentos padronizados pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, desculpa, para que o SUS consiga funcionar. Então, aqui vão ter os medicamentos que o Sistema Público de Saúde brasileiro considera básicos para ele operar, dentro dessa lista. Então, isso aqui é um listão. Por exemplo, se vocês sabem, alguém saberia me dizer, ou queria dar um chute, por exemplo, qual é o antidepressivo que está preconizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Brasil? Fluoxetina? Qual? Fluoxetina? O Gabriel, acho que é fluoxetina. Vou perguntar uma outra classe. Vamos pensar uma que vocês conheçam bem. Anti-inflamatório? Não, inflamatório não. Antialérgico. Qual antialérgico vocês acham que está preconizado na relação de medicamentos essenciais do SUS? A loratadina? Loratadina. Então vamos lá. Então vamos olhar agora, vou mostrar para vocês que a Rename, que é a relação de medicamentos essenciais do SUS, e que os técnicos fazem, gente? Essa comissão aqui da Comar, ela vai olhar para cada classe que o hospital precisa, por exemplo, ela vai olhar para a classe dos antialérgicos. Ah, tá. Aqui nos antialérgicos eu tenho difenidramina, tenho prometazina, tenho hidroxizina, dexclorfeniramina, loratadina, cetirizina, fexofenadina, desloratadina. E aí? Qual desses que precisa estar no SUS para lidar com as alergias dos brasileiros?
Então, aqui, essa comissão vai olhar para esse grupo de antialérgicos e verificar, primeiro, eficácia, se há diferença de eficácia entre eles, segurança, se há diferença de segurança. E ao olhar segurança e eficácia, qual o parâmetro que eu descubro? Se eu olhar só para ver se ele faz efeito, eu estou olhando a eficácia. Se eu olhar só para segurança, estou olhando a efetividade. E quando eu olho para as duas coisas, gente, Eficiência. eficiência, tem que aprender isso. Ó, a Rename, ela é organizada em anexos. Aqui, ó, os medicamentos do componente básico, do estratégico, do especializado do SUS, insumos farmacêuticos e medicamentos só para uso hospitalar. Esses mesmos medicamentos podem vir organizados de um outro jeito, por classificação anatômica. Então, aqui vai vir assim: medicamentos usados no sistema nervoso central, medicamentos usados no sistema, no trato gastrointestinal. Isso aqui é uma classificação anatômica. E, por fim, essa mesma lista que está aqui, por componente do SUS. Aqui ela está por classe anatômica. Aqui ela vai estar por ordem alfabética. Olha aqui para vocês verem. Ó. Olha a Renane. Como ela vem? Ela é um listão. Ó, acetato de betametasona mais fosfato de sódio com betametasona, acetato de hidrocortisona, 2 anti-inflamatórios esteroidais que tem no SUS. Betametasona está como? No SUS você vai encontrar ela 3 miligramas por ml injetável. Hidrocortisona, 10 miligramas por grama na forma creme. Olha a clindamicina, 150 miligramas por ml, solução injetável. Onde, né, que clindamicina é usada principalmente? Ó, malária. Abatacept. Opa, isso aqui já é um medicamento de componente especializado, é caro. Injetável e solução injetável. Onde é que está previsto o uso de abatacept no SUS? O protocolo clínico e diretriz terapêutica, o PDCT, da artrite reumatoide. Então, esse é um medicamento que o SUS vai usar para tratar a artrite reumatoide. Os PDCTs, lembram deles? Vocês apresentaram trabalhos, né, sobre eles. Falei que quando uma doença é de alto custo, o Ministério elabora um protocolo clínico, deixa disponível para nós, profissionais da saúde, sabermos como tratar aquela doença. Olha aqui o glaucoma. É uma doença considerada de alto custo. Então, tem um protocolo clínico específico para tratar glaucoma e nele tem os medicamentos que o SUS recomenda que sejam usados para tratar glaucoma no Brasil. Então, isso aqui, gente, é bacana porque normaliza a conduta, normaliza a terapêutica no Brasil, padroniza ela. O médico lá no Amapá, no Rio Grande do Sul, ele vai ter acesso a essa informação, pode tratar o glaucoma da mesma forma, ele sabe o que o SUS oferece de estrutura para fazer isso. E eu tinha comentado que o formulário terapêutico nacional é complementar a Rename. Porque se a Rename é só uma lista, o formulário traz informações sobre cada um daqueles medicamentos. Então, os meninos falaram assim, na Rename, o medicamento para tratar alergia é loratadina. O outro falou, para tratar depressão, eu acho que é fluoxetina. Então, lá na Rename só está a forma farmacêutica que o SUS trabalha de fluoxetina e de loratadina. Aqui no formulário terapêutico vai estar uma descrição do que é a loratadina e do que é a fluoxetina. Um resumo, que a gente chama de monografias dos medicamentos inclusos na Rename. Isso aqui é o coração do formulário terapêutico nacional. Então, ele traz informações sobre cada um dos medicamentos que a Rename traz. E que medicamentos que a Rename traz? O que o SUS considera essencial para promover saúde no Brasil. Quando você digita Rename 2020, você entra na página do Ministério, baixa aqui e você vai ter acesso à Rename. E quando vocês clicarem, vocês vão ver o documento oficial, a relação de medicamentos essenciais do Brasil. E olha aqui, você pode encontrar eles por componente do SUS, por classificação anatômica ou por ordem alfabética. Então, eu vou baixar para vocês verem
Por exemplo, por classificação anatômica. Deixa eu ver que página está. Página 61. Ó, classificação anatômica terapêutica. Então, vamos lá. Agora aqui a gente vai achar os medicamentos por região que eles agem. Então, aparelho digestivo e metabolismo. Medicamentos que são usados no SUS para aparelho digestivo e metabolismo. Tá vendo que tem, ó, a denominação genérica, a concentração, a forma farmacêutica. E qual componente ele faz parte? Se ele é do básico, do especializado, que é o caro, ou do estratégico. Tá vendo que alguns medicamentos podem estar em ambos. O hidroxialumínio faz parte do componente básico do SUS e também do estratégico. Vê. Sangue e órgãos hematopoéticos. Medicamentos que agem no aparelho cardiovascular. Medicamentos dermatológicos. Gênito-urinário e hormonais. Preparações hormonais sistêmicas excluindo hormônios e insulinas. Anti-infecciosos para uso sistêmico. Aqui eu vou saber quais são os antibióticos que a Rename preconiza, que vão fazer parte do SUS, estão todos aqui listados. E eu tinha perguntado para vocês sobre antialérgico, né? Ó, antineoplásicos. Vamos ver se a gente acha sistema nervoso central. Músculo esquelético, sistema nervoso. Vamos ver se tem fluoxetina aqui. O Gabriel acha que é fluoxetina, o medicamento que está preconizado para tratar a depressão no Sistema Único de Saúde brasileiro. Então vamos ver se a gente acha algum outro. Ó. Aqui não é para depressão, não. Ó, amitriptilina. Amitriptilina é um antidepressivo. Componente básico, depressão é tratador componente básico, tem comprimido de 25 e 75 preconizado pela Rename. Então, um antidepressivo tricíclico está aqui. Bupropiona também é antidepressivo, tá? Só que ela é usada em condições mais específicas. Ela possivelmente está aqui porque ela trata o tabagismo, não por conta da sua função antidepressiva. Clomipramina também é um antidepressivo. Vamos descer. Ah, aqui ela, ó, fluoxetina, 20 miligramas. Tem cápsula e tem comprimido de 20 miligramas. Está preconizado no SUS. Será que ela é o único recaptador de serotonina que está no SUS? Vamos ver se tem mais algum. O nortriptilina também é um antidepressivo. Nós já vimos vários. 3 tricíclicos, a fluoxetina lá em cima. Vamos ver se tem aqui uma paroxetina ou uma sertralina, um escitalopram. Está por ordem alfabética. Então vamos lá. Escitalopram a gente já viu que não tem, ó. Está em ordem alfabética. Vamos ver se no P paroxetina aparece. Paracetamol, primidona. Ó, não tem paroxetina também na Rename. Só tem mesmo fluoxetina. Ah, professor, e aqueles melhores, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina? Vem lafaxina? Tem? Não. Duloxetina? Tem? Não. Vocês tinham falado para alergia? Vamos ver se tem loratadina. A loratadina está na Rename. Em duas apresentações, o comprimido de 10 miligramas e o xarope de 1 miligrama por ml. Então, loratadina está incluso na Rename. Comprimido e xarope. E o formulário terapêutico nacional? Se a gente abre o formulário, vocês vão ver que ele vai trazer informações agora, monografias, sobre cada um daqueles medicamentos que estava na Rename. A gente acabou de ver que fluoxetina estava na Rename, não é isso? Então a gente vem aqui, ó, pesquisa no formulário. Fluoxetina. Vai ter que ter uma monografia aqui sobre ela, porque ela está inclusa na Rename. Tem.
Cloridato de fluoxetina. O que está falando aqui dela? Ó, na monografia da fluoxetina, no formulário, então, ela foi feita por essas duas profissionais, possivelmente duas farmacêuticas, então fluoxetina na Rename, cápsula e comprimido de 20, para transtorno depressivo e para o toque, está indicado. Aqui estão as contraindicações, as precauções, ó, um resuminho da bula. Esquema de administração, como é que adulto toma, idoso, aspectos farmacocinéticos, efeitos adversos, interação medicamentosa e orientações que você deve dar aos pacientes. Aqui é uma diferença, às vezes, em relação à bula, que às vezes a informação não está tão clara na bula, porque ajuda o farmacêutico. Ó. E orientações são importantes dele passar para um paciente que está recebendo fluoxetina no SUS. Se eu procurar aqui loratadina, eu também vou achar, porque ela está na Rename. Professor, Foi. a fluoxetina também trata o transtorno de ansiedade generalizado, né? Praticamente todos os antidepressivos mais modernos têm indicação para tratar a ansiedade. Do mesmo jeito, lá no formulário, eu tenho para loratadina. Um resuminho da bula. Isso aqui é muito prático para o profissional da saúde. Ele consegue, por exemplo, ir na Rename, ver qual medicamento que tem na Rename para aquela doença, e aí ele corre no formulário terapêutico e consegue informações. Olha ela aqui, ó, super usada, né? Losartana potássica. Uma monografia resumida aí da losartana. Feita diversas, orientações ao paciente, aspectos farmacocinéticos que podem influenciar na função do medicamento. Olha que informação importante para o médico. Não é dialisável. Ou seja, se o paciente está tomando losartana e estiver fazendo diálise, eu não tenho que me preocupar se a diálise vai retirar a losartana. Não vai. Ela não é dialisável. Então, não preciso fazer um ajuste de dose no meu paciente depois que ele faz a diálise. Então, são várias informações e eu queria apresentar para vocês a relação nacional. A relação nacional ela serve muito de inspiração para que os estados montem as suas e para que os municípios montem as suas. Pergunta: a relação do estado e do município tem que ser igual à Rename, ou pode ser uma Rename mais enxuta, com menos itens, ou pode ter itens no estado e no município que não estão na Rename? Eu Por acho que exemplo, pode, tinha dependendo da... paroxetina na Rename? Não tinha. Não tinha, mas eu posso chegar num hospital público aqui de Anápolis e achar paroxetina? Alguém me dá paroxetina lá de graça? Pode ser que sim. Se na relação de medicamentos do estado de Goiás estiver inclusa a paroxetina, ou se o município tiver incluído, tiver orçamento para isso. Muitas vezes dá para a gente consultar até a relação de medicamentos essenciais de Goiás. Vamos ver se aparece fácil. Eu não tinha feito essa pesquisa antes. Vamos ver, secretaria. Professor, Oi, na relação de medicamentos do estado de Goiás é Juarez Barbosa. é Juarez Barbosa? É, Eu eu, achei, eu, eu enviei processo direto pro Juarez Barbosa. achei aqui a relação de medicamentos essenciais de Goiânia. Ó, de Goiânia está aqui. Daria para a gente. Tá vendo? Ó, estrutura diferente da Rename. Ela está só por classe terapêutica. Hormonais, anti-infecciosos, sistema nervoso. Vamos ver se está. Tá vendo que ela está, inclusive, bem mais enxuta do que a Rename. Midazolam, lidocaína, fentanila, diazepam, clorpromazina, zolpidem, sertralina. Sertralina é um antidepressivo que não está na Rename. Aqui, ó.
Vamos ver se tem a fluoxetina. Ó, a fluoxetina está aqui também, igual está na Rename. Vou ver se tem uma outra além da sertralina. Ó, no município de Goiânia, além de fluoxetina, como inibidor da recaptação de serotonina, tem também sertralina. Está na relação de Goiânia. Como é que você falou que chama? Juarez Barbosa? Isso. Isso. Então, saúde.gov.br. Tá bom Sim. demais já. Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. Vamos ver se isso aqui vai ter a nossa lista. É número 2 aí, professor. Documento necessário para o medicamento para cada agravo. Vamos ver. Orientação para É lista, preenchimento. lista de agravos, vermelhinho lá embaixo aí. Lista de doenças, tá? Lista de medicamentos também? Tá também, conforme a doença tem a Ah, medicação. tá. Aqui tem uma por doença, né? Entendi. Não, mas tem que ter uma lista. Tem que ter uma lista de medicamentos essenciais. Mas aqui também daria para a gente ver se tem também. Ó, tem a Renâmia Nacional, Remune, que é a de Goiânia, SEMAC e Guia Terapêutico do Araújo Jorge. Vamos ver aqui. SUS. Não, isso aqui também não tem. Aqui tem componente estratégico, básico e oncológico. Deixa eu ver o que é aqui. Deixa eu ver na página 9. Não, também não está na Professor, se eu não me página engano, 9. lá também tem a lista lá no, pelo Juarez lá. Naquele lá também tinha lista? É, aqui na É, lista de... voltar para trás, que eu acho que tem no terceiro ou quarto passo lá. É, porque aqui, ó, tá orientação, manual, preenchimento eletrônico. Vamos ver aqui. Naquela lista lá que tava primeiro, segundo, terceiro, quarto passo, eu acho que tem lá também. É, orientações gerais, buscar o medicamento, nota técnica, vídeo. É, a do estado tinha que estar mais fácil, né? Não tá nada fácil. Era pra gente ter achado isso aqui. Lógica. É, não, não tá fácil não. Mas tem que ter. Aqui, realmente, por esse link que você mostrou, a gente acha por doença. Ó. A gente teria que achar aqui depressão, está como transtorno depressivo. Transtorno esquizoafetivo, afetivo, tromboembolismo, não, não tá. Ah, tá. Não, aqui ele tem, ó, só para o componente especializado. Isso aqui são doenças de alto custo. Então, são todos acne, acromegalia, artrite reumatoide, Crohn, Alzheimer, Wilson, tudo isso são doenças do componente esclerose múltipla, isso é componente especializado. Então, aqui está os medicamentos do componente especializado, mas ele tem também, tem que ter uma lista com os medicamentos do componente estratégico para as endemias que tem em Goiás e para o componente básico, né? Depressão, diabetes, doenças psíquicas, diabetes, saúde da mulher e hipertensão. Vamos ver mais esse aqui.
Ó, relação de medicamentos dispensados no centro de medicamentos. Juarez Barbosa. Tem problema. Provavelmente é essa daqui, ó. Relação de medicamentos dispensados. Aqui, ó. A relação de medicamentos essenciais é aquela que a gente estava. E tem a relação de Goiânia, toda hora que fácil. Tem a Renânia Nacional, do Araújo Jorge, mas não tem a do Estado. Então, certamente, o Secretaria de Estado está dificultando aí o acesso da lista dela. Mas tem que ter em todos os níveis. Inclusive, o próprio hospital tem a sua relação de medicamentos essenciais. E todas elas inspiradas nesse documento maior aqui, que a Rename, como eu disse para vocês, inspirada. Não precisa ser cópia da Rename, pode ser mais simples e pode, inclusive, ter substâncias que a Rename não tem. Como vocês viram em Goiânia, tem sertralina que não está aqui na Rename. Ou seja, né, os técnicos aqui de Goiás discordaram do Ministério. Discordaram não, eles mantiveram a fluoxetina, que o Ministério está indicando, colocaram mais um e escolheram a sertralina. Sabe Deus por que não escolheram a paroxetina, mas principalmente com a relação de custo-benefício. Certo, gente, com essa parte de listas de medicamentos, relação essencial e essa função da comissão de farmácia terapêutica dentro do hospital, que é gerar essa lista. Quando ela gera essa lista, ela norteia até as compras do hospital. Porque, inclusive, você tem que justificar a compra de qualquer medicamento num hospital que não esteja dentro da relação de medicamentos essenciais daquele hospital. Não vai ser fácil nem de comprar e prescrever fora daquilo ali. Dúvidas? Trabalha com o quê, Renato? Licitação? Ou na secretaria mesmo? Uai, professor, eu sou coordenador do CAF, Ah, tá. Abadiânia. Quem é coordenador do CAF? Eu estava pensando no meu aluno que é coordenador do CAF, não sabia quem é. De Abadiânia, né? Isso. Eu faço as licitações e a pedido de compra, tudo. Conheço até a Isabela. A Isabela daqui do municipal, né? Isso. É porque os coordenadores, nós temos um banco de troca, porque geralmente as empresas não conseguem entregar os medicamentos. Aí, às vezes, nós fazemos trocas com outros municípios para suprir nossas necessidades. Entendi. Em Abadiânia, os hospitais compram medicamento ou vocês fornecem tudo? Fornece tudo. Compra, né? No caso, compra por pregão. Todo o material. Ah, o hospital também consegue comprar. Vocês do CAF não entregam tudo que eles Não, precisam. no CAF entrega tudo. Na central, sim. Na não que eu trabalho, entrega tudo. Os materiais hospitalar, injetáveis, básico e o alto custo. Então, o hospital municipal de lá nem compra faz. Só o Gério que manda o pedido para você e você atende. Isso. Entendi. É um município de porte menor, né? Qual que é o tamanho de Abadiânia? Em habitantes? É. 20 mil habitantes. Regula para Anápolis, né, Abadiânia? Sim, a maioria regula para Anápolis. Não, tá. Então, vamos lá. Ó, entendido isso daqui, ó. As relações, como é que elas são criadas, a importância delas. Então, por exemplo, pensa a trabalheira de uma pessoa como o Renato, que gerencia um CAF, se não houvesse uma relação de medicamentos essenciais. Ele ficaria aberto a ter que comprar tudo de tudo. Ou providenciar de um tudo ali para atender. Chegou um médico novo lá em Abadiânia, ele decide prescrever uns medicamentos bem exóticos. Lá vai o pessoal do farmacêutico responsável pelo estoque do hospital ou a equipe da CAF do município atrás de dar conta dos medicamentos que esse médico prescreve, que ele acha que essas prescrições diferentonas dele, que vão fora dos protocolos, é que de fato funcionam. Aí lá vai, pensa o trabalho
o custo que isso geraria para o Estado. Então, não. Tem uma relação, a relação tem que ser seguida, e sair dela tem que ser com justificativa. E dependendo do medicamento que for solicitado, o SUS vai negar. Quer dizer, não tem orçamento para isso e vai precisar judicializar, para que essa compra seja feita. Vocês acompanham, Renato, muita judicialização em Abadiânia? É a área que dá mais trabalho, é de alto custo. É porque geralmente as empresas não entregam e geralmente são medicamentos mais difíceis de encontrar. E a área que dá mais problema é o alto custo. Mas já teve que adquirir por força de lei, assim, de mandato, de Sim, obrigar a comprar? tem mandato judicial, sim. Tem 6 mandatos. Para adquirir. E como é que vocês fazem com recurso? Tem dentro do orçamento já uma previsão para esses mandatos, para judicialização? Ou Sim, tem que ficar... Quem paga por isso, Renato? é a prefeitura. A prefeitura paga os custos desses mandatos. Tem que dar conta, né? Do Ministério Público. Que vem pelo Ministério Público. Mas eu acho que isso não vem do orçamento do município, sabe? Eu acho que o município faz esse pagamento, mas depois O Estado reaça. Ou até mesmo o Ministério deve repor isso. Porque dependendo Mas, do município, ele não tem condição nenhuma de fazer de arcar com isso, não. mas as medicações que tem aqui não, é um alto custo, assim, mas porém não é um valor tão elevado. Né? São medicamentos simples. Rosuvastatina, alguns medicamentos, suplemento alimentar, nutrição soia. São medicamentos assim, básicos, porém não está na declaração esse fica como alto custo. Mas é porque também aí, como é um centro de baixa complexidade, a alta complexidade regula para Anápolis ou para Goiânia, né? Isso. E aí os medicamentos, por exemplo, terapia do câncer, terapias que são muito caras, que o município não daria conta de arcar, acaba sendo arcado pelo Estado depois. Exatamente. Quando chega um processo para mim que eu chego assim, quando chega o processo para mim pela Secretaria de Saúde, que eu vejo a medicação que passa do valor referente a 5 mil até 10 mil reais, eu repasso para o advogado da saúde para repassar para o Estado a obrigação do município, porque o município não tem condição de arcar com aquela medicação. É o que eu estava falando, joga para o Estado, mas o Estado joga para a União. Mas perfeito, é isso mesmo. Então, esses são os documentos, olha aqui a carinha deles. O nosso formulário de terapêutico nacional está bem defasado, 2010. Ainda não sentiram a necessidade de atualizá-la. A Rename não, no começo ela demorava muito para ser atualizada. Agora o Ministério se organizou quanto a isso. A cada 2 anos a gente tem uma Rename nova, pelo menos. Tinha uma em 2018, agora tem uma de 2020. Mas na minha época de faculdade, por exemplo, a gente usava uma Rename que tinha 4 anos que ela tinha sido lançada, lá no comecinho. Não tem muito tempo que o Brasil trabalha com Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, não. Isso é recente. Então, isso aqui é gestão, né? Ajuda a organizar a estrutura do SUS. E aí eu queria falar com vocês agora, mudar o tema, vir para o tema da nossa aula de hoje mesmo, que é gestão. Vocês vão perceber, é até bacana que vocês tenham o Renato nessa turma do noturno, que a faculdade não nos prepara, não é a fama, a faculdade nenhuma nos prepara para gerir, para ser gestor. E um farmacêutico, depois de formado, muito dificilmente ele vai fugir de ser um gestor. Às vezes ele vai passar um tempo até conseguir um cargo de gestão, e em muitos momentos o farmacêutico já vira um gestor de cara. Formado, primeiro emprego já é gestor, ou primeiro negócio. Né? Ele formou, abriu uma drogaria, lá vai ele, ser gestor. Administrativo, gerir pessoas, fazer contratação, gerir estoque, gerir recursos, gerir projeto. Ah, estou pensando em abrir um consultório farmacêutico na minha farmácia, projeto. Estou pensando em trabalhar com vacina, preciso de uma sala de vacina, um projeto a ser executado, isso é gestão de projeto. E a gente não aprende gestão na faculdade. Existem pós-graduações, né, para você se aperfeiçoar nisso daqui.
muita gente fracassa, às vezes, numa tentativa de negócio porque é mau gestor. No papel pode ser um bom farmacêutico, conhecer bastante de medicamento, entender de atenção farmacêutica, mas é um péssimo gestor. Ruim de negociação para a compra de insumos, ruim de negociação com o cliente, de atendimento, de lidar com a equipe, de contratar, e ruim de projeto também, né? Até na própria elaboração do projeto, da farmácia, do hospital, ele erra. O farmacêutico hospitalar, ele inevitavelmente faz essas três coisas aqui, ó. Vai vir um projeto de reforma de uma área, lá vai ele conduzir esse projeto, o tempo todo gerindo os estoques do hospital, isso tem impacto grande, então eu preciso ter cuidado para não fazer perder no meu estoque as mercadorias, nem deixá-las estragar, nem deixar que elas sejam extraviadas. E gestão de pessoas. Essa talvez a mais delicada, e eu vou começar por ela. Então são 3 videozinhos para vocês assistir, para a gente assistir juntos, e os 3 são curtos. Mas nós vamos dar alguns temas aí para a gente debater. O primeiro vai ser gestão de pessoas. Então eu vou botar o vídeo para vocês. São alguns minutinhos, 5 minutinhos de vídeo, e aí a gente vai debater o que esse rapaz vai trazer para nós aqui sobre esse tema. Você sabe o que é gestão de pessoas? Apesar de não haver consenso, uma definição interessante é a seguinte: função administrativa que permite a colaboração eficaz das pessoas em prol dos objetivos organizacionais. Para facilitar, imagine uma padaria. Para que ela funcione bem, adequadamente, vai precisar de ter algumas pessoas exercendo funções bem específicas lá dentro. Por exemplo, padeiro, confeiteiro, faxineiro, atendente, caixa. E para que você tenha essas pessoas lá trabalhando adequadamente e te ajudando a atingir seu objetivo, é necessário tomar algumas decisões em relação a elas. Como eu encontro essas pessoas no mercado e como eu acho que atende melhor ao perfil que eu desejo? Quanto eu pago para essas pessoas? Como é que eu monitoro e avalio o desempenho delas? Como deixá-las satisfeitas? Como eu as capacito para que elas exerçam bem suas funções? As respostas a essas questões vão depender justamente da chamada gestão de pessoas. E essas respostas têm a ver com os processos da gestão de pessoas. Os principais deles são: 1. Desenho de cargos, que é a forma como você decide que funções são necessárias à organização, considerando os objetivos, e os pré-requisitos necessários para que as pessoas possam ocupar e exercer tais funções. 2. Carreiras, que tem uma interface muito grande com o desenho de cargos e tem a ver com a progressão da pessoa, do funcionário, lá dentro da organização. 3. Recrutamento e seleção. Como eu busco as pessoas, tanto fora quanto dentro da organização, para ocupar essas funções que eu desenhei. Após encontrar um rol de pessoas teoricamente aptas, como eu seleciono a mais adaptada? 4. Avaliação de desempenho. Com as pessoas já trabalhando, eu preciso saber se elas estão cumprindo com as metas que eu estabeleci. 5. Treinamento, desenvolvimento e educação. Ao ingressar na organização ou durante a sua carreira, algumas vezes os funcionários precisam melhorar algum conhecimento, habilidade, para exercer melhor ainda, ou até mesmo para mudar de posição lá dentro, para uma promoção. 6. Qualidade de vida no trabalho. Como desenhar meu ambiente, minhas relações de trabalho interpessoais dentro da organização de forma a deixar as pessoas lá dentro satisfeitas e mais produtivas. 7. Remuneração e benefícios. Aqui é onde se toma a decisão de quanto pagar e que políticas eu vou utilizar para isso. Eu vou olhar lá fora, ver quanto outras organizações similares à minha pagam, tentar estabelecer uma estratégia de pagar mais do que as minhas concorrentes para atrair mão de obra qualificada. Eu vou ter uma estratégia mediana, fazer igual aos demais, ou eu vou pagar um pouco mais baixo. Além disso, que benefícios as pessoas vão ter? Plano de saúde, plano odontológico, ticket de refeição, participação nos lucros, tudo isso é decidido aqui. E cada processo desses envolve uma série de práticas que serão detalhadas em vídeos futuros. E esse conjunto de práticas existe para ajudar a organização em algumas questões. Daí entram os objetivos da gestão de pessoas, que podem mudar muito dependendo do contexto de cada organização.
organização, da sua missão, da sua visão, dos seus valores, mas tem alguns que podem ser entendidos como fundamentais. São eles: 1. Ajudar a alcançar os objetivos da organização, já falamos lá na própria definição. 2. Proporcionar maior competitividade. 3. Garantir que a organização tenha pessoas competentes e comprometidas. 4. Aumentar a satisfação das pessoas lá dentro. 5. Gerenciar a qualidade de vida no trabalho, que está intimamente relacionado ao objetivo anterior. 6. Administrar e alavancar a mudança organizacional. 7. Ajudar a organização a ser mais ética e ter responsabilidade social. 8. Auxiliar os gestores nas suas funções administrativas. O famoso PODC da administração, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. 9. Ajudar a maximizar a produtividade e reduzir custos. 10. Gerenciar a diversidade da força de trabalho. E 11. Auxiliar a organização a se adaptar às mudanças externas, política, tecnologia, economia, sociedade, como tudo isso pode influenciar a minha existência enquanto organização. É a gestão de pessoas que me ajuda. Para entender melhor tudo isso que já foi falado e qual é a importância real da gestão de pessoas, voltemos ao exemplo da padaria. A depender do tamanho da cidade que você mora, deve haver pelo menos 2 padarias. E pode ser que uma delas seja a preferida da maioria da população. Por que há essa preferência? O que faz uma padaria ser preferida em relação à outra? Alguns dirão: é aquele pãozinho quente, muito gostoso, que é feito todo dia em determinado horário. Tudo bem, faz sentido, é o que o consumidor enxerga. Mas aquele pãozinho só é gostoso daquele jeito e sai em ponto naquele horário que você espera que ele saia quentinho, porque dentro daquela padaria há pessoas que sabem fazê-lo muito bem e há uma organização entre elas para que o trabalho flua e que aquele pão saia no horário correto. Então, no fundo, o que diferencia uma organização da outra são as pessoas que estão lá dentro. Se você tirar todo o quadro de uma padaria e trocar inteiro para outra semana, é bem provável que o resultado, o pãozinho, não saia igual. Em suma, este vídeo introdutório abordou o conceito de gestão de pessoas, seus principais processos e objetivos, e também a sua importância. Nos próximos vídeos, muito do que foi dito aqui será detalhado e ainda veremos várias outras coisas, porque o mundo de gestão de pessoas é muito vasto e há muito conhecimento para ser adquirido e colocado em prática. Por isso, não perca o conteúdo a ser publicado aqui semanalmente. Até o próximo vídeo. Abraço. Pessoal, vocês viram um videozinho que ele falou um pouquinho sobre gestão de pessoas? E aí que eu queria chamar a atenção de vocês. Como eu já tinha dito, a gente tem 0 preparação para gerir pessoas. Só que tem gente que tem um feeling para aprender, para melhorar, para evoluir, e tem gente que não tem. Então, qual é quem é que tem esse feeling, por exemplo? Você assiste um trabalho, uma aula, de um professor que dá aula com slides. Os slides bem carregados, cheios de texto, e aí ele só faz ler os slides. Aí você sai daquela aula horrorizado. Meu Deus, que aula péssima, professor ruim. Ele ficou só lendo os slides dele horrorosos, cheios de texto. Nossa, que canseira. Perdi meu tempo. Passa um pouquinho, lá vai você fazer uma apresentação em slides. E olha lá você fazendo a mesmíssima apresentação que você achou horrível no outro dia. Slides carregados, insegurança, você faz a apresentação lendo os slides. Então você submete as pessoas à mesma... Então, assim, o seu senso crítico lá atrás te permitiu perceber que aquela apresentação era uma apresentação ruim, mal feita, ele não foi útil na hora de você tentar fazer melhor, motivar a fazer diferente. Você foi tão ruim quanto. Na gestão de pessoas acontece a mesma coisa. A gente, quando a maioria de vocês trabalha, vocês têm expectativas nos seus ambientes de trabalho, né? De como vocês querem ser motivados, do tipo de feedback que vocês querem receber, da frequência com que vocês querem receber esse feedback, o salário. Vocês gostam de ter clara a carreira, as oportunidades que vocês vão ter ali dentro. Mas passa-se o tempo, vocês se transformam no tal do gestor, tem uma equipe, e cadê que vocês se lembram que o funcionário quer isso? Que o funcionário deseja, precisa disso. Se esquece.
Então, ele cita algumas coisas aqui nesse vídeo que são interessantes, alguns desses processos importantes da gestão de pessoas. Primeiro, se você é gestor de uma área, tem que pensar que os cargos necessários para que aquela área funcione precisam estar muito definidos. Eu preciso saber onde eu preciso de alguém que possa ser de ensino fundamental, onde eu preciso de alguém de nível médio, onde eu preciso de alguém de nível superior, de um cargo, de uma profissão específica. As carreiras precisam estar bem desenhadas. Por quê? Porque é muito desmotivador para a minha equipe se alguém entra na minha empresa e ele olha para o futuro, para daqui a 5 anos, e ele não consegue enxergar qual vai ser o cargo que ele eventualmente pode estar ocupando daqui a 5 anos, se ele fizer tudo certo, qual vai ser a progressão de salário que ele terá, porque isso é motivador. A indústria faz isso um pouquinho melhor. Você entra na indústria, já tem um plano de carreira lá certinho, o analista 1, 2, 3, 4, júnior, sênior, pleno. Então você sabe, eu estou ganhando hoje 3 mil, 4 mil, mas se eu fizer tudo certinho, em tantos anos eu posso ser analista tal, e meu salário pode dobrar. Eu quero ganhar 7, 8 mil, então eu vou fazer tudo certinho para chegar nesse cargo e nesse salário. A empresa pode ser uma farmácia, gente, mas ela tem que ter esse plano, esse desenho de cargos. Até para você definir também as competências e as habilidades que você espera para cada quadro, para cada cargo. Então, por exemplo, você vai ter numa farmácia, ou pode ser hospitalar, pode ser uma farmácia de rede, é mais fácil a gente visualizar isso numa drogaria, numa farmácia privada. Você vai ter um rapaz que vai ficar no caixa, outro nas vendas, outro lá no estoque. Eles têm habilidades muito diferentes. E quem contrata mal, ele coloca o cara que devia estar no estoque na venda e o cara que devia estar na venda no estoque. O cara que está na venda, me fala uma característica que ele tem que ter, que o cara que está no estoque definitivamente não precisa ter. Então, vocês estão contratando um estoquista e um vendedor. Qual que é a diferença, gente, desses cargos? O vendedor tem que ter carisma e comunicação. Perfeito, né? O vendedor tem que ser falante, tem que ser comunicativo, tem que pensar rápido, tem que saber lidar com o público, ser agradável, lidar com pessoas com diferentes temperamentos, diferentes humores, você sair bem. Tem que ser uma pessoa safra, que consegue dar várias opções para o cliente. Ele vem comprar uma coisa, compra outra. Se ele vem comprar um remédio, o bom vendedor vai vender também uma fralda, vai perguntar se o desodorante dele não está acabando. E quando a pessoa sai com uma cesta de coisas da farmácia, isso aumenta o ticket médio da farmácia, a lucratividade dela. Isso é um vendedor. Esse cara não pode estar preso lá dentro no estoque, cuidando de compras. O cara tem que cuidar de compras. Esse cara, o vendedor, ele pode até ser desorganizado. E se ele arrasar nas vendas, não tem problema. O cara lá do estoque, ele não tem que ser comunicativo. Ele pode até ser uma pessoa mais introspectiva, mais caladão, mais na dele. Mas tem que ser um cara centrado, organizado. Ele tem que saber lidar com esse estoque para minimizar perdas, para não fazer compras excessivas, para comprar só o necessário, para nunca deixar faltar nada. Então, são perfis diferentes. E como é que eu acerto? Eu acerto quando eu sei recrutar e selecionar. É outro lugar onde uma pessoa que não tem experiência em gestão de pessoas erra feio. Ele já erra na seleção da equipe dele. Vocês trabalham numa equipe grande, outros já trabalharam, sabem que numa equipe sempre tem aqueles que você fala, poxa, nem consigo imaginar o setor sem esse cara. Esse é um recrutamento certo. Tem gente que você pensa que se ela sair, o setor fecha. De tão boa e importante que a pessoa é ali dentro. E já tem uns que você fala, meu Deus, como é que essa pessoa está aqui, né? Ruim de serviço, não colabora, não se relaciona bem. Então, e a gente fica sem entender. Às vezes a gente é tão mal atendido, especialmente no Brasil, a gente é tão mal atendido em determinados estabelecimentos que você sai e pensa assim, gente, mas como é que essa pessoa está trabalhando ali? O dono ainda não se deu conta de que tem que mandar embora? E é nisso que muitos negócios fracassam. Então,
chegou numa farmácia hospitalar, vai ser o farmacêutico responsável da farmácia central. Você tem que recrutar gente boa para te ajudar, porque a responsabilidade é grande. Uma pessoa como o Renato aí, ó, que está na gerência do CAF. Ele tem que ter uma equipe boa com ele tem que evitar extravio de mercadoria, roubo, ele tem que evitar erro de estoque, erro de entrada, erro de saída, ele tem que evitar perdas, medicamentos armazenados incorretamente, estragarem dentro do estoque dele. Tudo isso é fracasso de gestão. Uma equipe ruim vai fazer isso o tempo todo. Outros parâmetros que ele cita, que eu também gosto de mencionar, é a avaliação de desempenho. A gente gosta muito de receber feedback, mas de um feedback específico, né? Um feedback construtivo, que aponte as suas falhas e te direcione como é que você poderia fazer para melhorar. Tem funcionário aqui, inclusive, que é um absurdo, uma aberração, o funcionário precisar pedir o feedback. A gente quer muito feedback quando a gente é funcionário, mas a gente só virar patrão que você esquece. Ou faz aquele feedback medonho, que ao invés de motivar, destrói o funcionário. Né? Um feedback grosseiro, um feedback agressivo, um feedback injusto. Então, até fazer o feedback, como fazer, o momento ideal, a frequência ideal de fazê-lo, tudo isso um bom gestor tem que ter muito bem ajustado para manter a equipe dele ali, aguerrida. Treinamento, desenvolvimento, educação. Então, uma equipe nunca pode parar de aprender. Um gestor bom, ele está sempre pensando num treinamentozinho. Se ele não tiver nada, um centavo para montar um treinamento, ele põe um funcionário para treinar o outro. Ele põe o do estoque para explicar sobre estoque para os outros. Ele põe o vendedor para falar estratégia de venda para os outros. Se ele não puder contratar uma externa, ou ele vai para o Google, acha uma palestra pronta e coloca, mas ele não deixa de qualificar a equipe dele o tempo todo. Isso também vai trazer os outros dois últimos parâmetros, que são qualidade de vida no trabalho, que é importantíssimo. Tem gestor que implica com o horário do lanche, como se o funcionário parar ali 10, 15 minutos para lanchar fosse arruinar os negócios. Não vai, não. É um escape, pode inclusive ter uma areazinha, tem gestor que regula o café, ou o ambiente de trabalho é muito desagradável. Tudo isso impacta na qualidade. Remuneração. A gente trabalha uma semana, já quer um aumento, né? O funcionário sempre acha que ele está merecendo um aumento. Ele fica chocado quando o gestor dele discorda. Não acho que ele está merecendo aumento nenhum, não. Está até pensando em mandar ele embora. Então, esse desencontro de informações é muito frustrante. O funcionário tem que saber muito bem o que ele ganha, o que ele pode perder se ele não trabalhar bem, o que ele pode ganhar se ele trabalhar bem, de fato, o que ele pode perder se ele não trabalhar bem, para que tudo fique bem claro na cabeça dele, para que ele entenda as vantagens de colaborar com essa empresa. Está vendo que isso daqui tudo exige do gestor uma característica que nem todo mundo tem. O que vocês acham, gente, que um gestor tem que ter uma característica para ele ser um bom gestor de pessoas? Vamos ver se é a mesma que eu acho. Vamos, gente, tem alguém aí? Como um gestor de pessoas, o que vocês acham que seria uma característica que faria de vocês um gestor melhor? Eu acho que tem que saber liderar, né? Saber você ouvir. estar numa posição de liderança, né? Se você é um gestor, você está numa posição de liderança. Você precisa saber liderar para todos os momentos, né? Para gerir pessoas, para gerir recursos, projetos. O tempo todo está liderando. Liderar é tomar decisão, né? Saber tomar as decisões corretas no momento correto. Lorena acha que deve ser observador. Lutz falou que ele tem que saber ouvir. Eu gosto mais desse caminho que as meninas estão indo. Eu acho que um bom gestor de pessoas, a gente tem que ser uma pessoa que tem uma sensibilidade apurada. Sabe por quê? Porque pessoas têm necessidades diferentes.
Se isso aqui é uma equipe, ó, talvez Gabriel seja uma pessoa acomodada. Ele é aquele funcionário bacana, mas ele quer chegar todo dia, fazer o serviço dele ali, ele faz super bem e ir embora. Ele não quer desafios, ele não é mega ambicioso, ele não está querendo ser promovido. Então ele é um funcionário que demanda um determinado tipo de tratamento. Talvez tentar tirar ele dessa zona de conforto, mostrar para ele que ele pode render mais e que se ele render mais, se ele se desafiar, isso vai ser bom. E tem que fazer isso com cuidado, porque uma pessoa que está na zona de conforto, ela pode ficar muito desconfortável se você tirar ele assim de uma vez, pode dar uma pressão exagerada. Hannah talvez seja mega ambiciosa, aquela pessoa que está ali trabalhando, mas você vê que ela quer resultado, ela quer se destacar, ela quer ser a líder, ela quer promoção, ela quer ser, claramente, ela quer ser a chefe ali no futuro, ela já está em posturas de liderança. Essa funcionária aqui, se demorar demais para promover, a gente vai acontecer o que com ela? Vai Vai perder. embora. Ou ela vai embora, ou ela vai começar a se desmotivar, ou ela se transforma na maçã podre do negócio. Fica aquela pessoa amargurada, rancorosa, e como tem a personalidade forte, é uma pessoa que já estava ali puxando a equipe, na hora que ela virar para o lado do avesso também, ela também vai com tudo, com a mesma energia. Então, gerir pessoas é gerir indivíduos completamente diferentes, com demandas diferentes, abordagens diferentes. Dependendo do feedback que você der para uma pessoa, ela chora, outra vai ficar nervosa. Então, um gestor de pessoas tem que ser sensível, tem que ser organizado, no minimamente organizado, tem que ter os cargos desenhados, com as habilidades que ele espera de cada cargo, até para ele poder cobrar e para ele poder recrutar, para ele saber, olha, vagou aqui a minha vaga de caixa, o que o meu caixa tem que ter? Isso, 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 isso. Então ele vai saber recrutar isso com mais precisão. Ser sensível na hora até do recrutamento, que é onde você recruta, tem gente que vai vir para falar só o que você quer ouvir. E você tem que saber distinguir a pessoa que de fato é aquilo ali que ela está falando, está sendo sincera, e a entrevista ela está realmente te mostrando as intenções dela, daquela pessoa que está te enganando. Eu me lembro na época que eu vim fazer estágio aqui em Anápolis, eu tinha intenção de trabalhar na indústria, mas eu fazia faculdade em Brasília, e as pessoas de Brasília são muito voltadas para concurso, então nenhum dos meus colegas queriam estagiar na indústria, nem ficar trabalhando na indústria, eles queriam fazer o estágio, que era obrigatório, voltar para Brasília para estudar para concurso. Era o foco da imensa maioria deles. Mas eles sabiam que, né, não podiam falar isso na entrevista, então todos vinham com aquele discurso de quero muito a vaga, preciso muito, quero uma carreira na indústria e tudo mais. E vários foram contratados. Imprecisão do RH, né, que não conseguiu notar ali no discurso dele que aquilo ali era falso. Porque para uma indústria farmacêutica, é canseira você treinar 6 meses em estagiário e a hora que ele forma, você já está querendo contratá-lo. E aí ele pega e vai embora. E aí, se você tem uma vaga ali em aberto, vai ter que, né, contratar uma pessoa, às vezes, sem a devida experiência, que ainda não conhece o setor. E o estagiário que está ali há 6 meses, ele já tem uma boa noção. Deu para ele aprender muita coisa, já está pronto para começar o trabalho. Então, isso é um pouquinho do que a gente precisa saber sobre gestão de pessoas. Eu queria mostrar, só para instigar vocês a buscar mais informações. Tem outros vídeos desse daqui, que ele detalha um pouquinho mais esse processo. Tem pós-graduação sobre o tema. Mas eu acredito que as nossas equipes fracassem principalmente por má gestão de pessoas. E aí o tal do líder, né, o tal do gestor principal, que muitas vezes é o farmacêutico, ele tem que saber tomar decisões. Então tem uma maçã podre na equipe, que você sabe que ela puxa a motivação, a moral da equipe para baixo, você pode até dar uma chance, mas a pessoa tem que ser desligada. Tem que ser tomada essa decisão de desligá-la. Tem um que está ali na zona de conforto, você vê bastante acomodado, toma umas medidas para tentar fazê-lo sair dessa zona de conforto, promove um treinamento, dá um feedback bem cortês, bem educado, mas tentando motivá-lo a fazer mais, a dar mais. Não funcionou, gente? Eu também demiti. Até você conseguir ajustar, afinar uma equipe que trabalha bem junto. Cada um sabe a sua função.
aí funciona. Vocês viram o exemplo dele da padaria, que legal? É bem o que acontece na prática. Ele fala que uma padaria faz muito sucesso, porque todo dia, num determinado horário, sai um pão delicioso, sempre com as mesmas qualidades. E isso é processo, né? É uma equipe que está funcionando ali como um relógio. Se essa equipe se desorganiza, se esse gestor perde a mão, esse pão já não consegue sair todo dia na mesma hora. Vai chegar lá, tem dia que ele ainda não está pronto, vai chegar, vai ter dia que acabou, outros dias ele está queimado, outro dia está muito seco, outro dia ele está muito branco. E aí logo você vai fazer o quê? Você vai precisar de padaria. Né? Você vai perder ali, você vai parar de... Não, antigamente era bom, mas agora eles perderam a mão. Ou seja, tem um problema de processo, de equipe ali, de gestão. É onde as farmácias vão para o brejo, é onde as equipes de trabalho também desandam. E é especialmente desafiador se estiver num cargo público. Porque num cargo público, muitas vezes, você não necessariamente escolheu a sua equipe. Ali podem estar pessoas que são concursadas. E talvez totalmente desmotivadas. Você tem que ser realmente uma pessoa muito habilidosa para saber resgatar essas pessoas e tentar tirar o melhor delas. Porque é diferente da iniciativa privada, onde a demissão está sempre assombrando ali a pessoa, né? Se não fizer bem, você é mandado embora. O que não impede as pessoas de trabalharem mal. Mas no público é ainda pior, porque ele tem a segurança, a estabilidade do emprego, então você tem que conseguir fazer ele fazer parte dessa equipe, mesmo sem ter essa pressão de ser eventualmente demitido. O outro tema que eu queria tratar com vocês é sobre gestão de projetos. Vou deixar projetos para o final. Vou ver na gestão de projetos, aqui eu posso projetar para curto prazo, médio prazo e longo prazo. E aí isso vai determinar algumas capacidades organizacionais diferentes. Então, eu vou fazer projetos. Essa é uma aulinha que um professor dá em 5 aulas. Depois, se vocês quiserem assistir toda, só vocês clicarem no link, e vocês vão ver que tem a aula 1, 2, 3, 4, 5 desse professor, falando sobre gestão de projetos. Eu escolhi a aula 2, que ele fala sobre os tipos de projetos, que eu achei a mais interessante. São só 8 minutinhos. Essenciais para você poder gerenciar. Um projeto pequeno, a gente pode pensar aqui no nosso projeto como pequeno, médio ou grande projeto, ok? E é claro que não existe um consenso para isso, mas só para a gente poder dar na mesma página aqui tudo que a gente vai ver daqui para frente. Um pequeno projeto, para mim, é um projeto que vai ter semanas de duração até 3 meses. Digamos aí de uma maneira bem elástica, no máximo 6 meses de projeto. Se você tem uma pequena equipe, você está fazendo um projeto sozinho, ou você tem uma pequena equipe de 3 pessoas, máximo 5 pessoas. Neste pequeno projeto aqui, você não vai realizar aquisições sobre um processo formal de compras. Não tem licitação, não tem carne de convite, não tem nada disso. Se você precisar comprar alguma coisa, você simplesmente vai pegar o dinheiro ou o seu cartão de crédito e vai comprar. Então, assim, tem um pequeno projeto de fazer a festa junina lá na minha igreja. Eu pego o dinheiro e vou lá e compro salgadinho, compro outras coisas aqui. Pequeno projeto de reformar a minha casa. Eu pego o dinheiro, vou escolho o pedreiro, vou fazendo as coisas. Pequeno projeto, você entendeu a ideia. Então, existe um fluxo de aquisições, documentos de aquisições extremamente complexo. A equipe é pequena, a duração é pequena e o orçamento também é pequeno. Vamos dizer um orçamento aqui da ordem de R$50 mil. Claro que isso é uma coisa muito variável. Não sei quanto custa o aniversário. Talvez o seu aniversário aí seja um aniversário de R$100 mil. Aí você já vai começar a entrar para médio projeto e grande projeto. Mas aqui só para a gente ter uma ideia, ok? O que é um médio projeto? Um médio projeto é um projeto em que nós temos ali de 6 meses a uns 12 meses. Em que você tem uma equipe de umas 5 a 10, máximo 20 pessoas na sua equipe. Você já tem algumas centenas de milhares de reais aqui, 100 mil, 500 mil, vamos ver aqui, para o seu projeto. Aqui você vai precisar de um pouco mais de documentos de gestão, Tem um grande projeto, onde você tem 12 meses mais, 12 meses plus aqui,
talvez um orçamento acima de 500 mil milhões de reais. Equipes grandes, com 50 para cima pessoas aqui, aí você precisa de outro tipo de organização. Okay? Então, quando a gente organiza os projetos dessa maneira aqui, vai ficar mais claro para você qual é a diferença de organização que a gente precisa para cada uma dessas coisas. Porque quando eu estou num pequeno projeto, eu vou pensar aqui, vou numerar isso aqui, né? Então, temos o nosso pequeno projeto. O que eu preciso para um pequeno projeto? Eu preciso dos elementos essenciais, que é o que eu vou te ensinar nas nossas aulas. Então, num pequeno projeto, eu preciso definir o que eu vou fazer, eu preciso definir o como eu vou fazer, eu preciso definir o quando eu vou fazer, e muitas vezes, quanto vai custar esse negócio? Pergunta simples, né, que todo projeto precisa responder aos elementos essenciais. E como é que isso vai ser feito? Através do escopo, que eu já vou explicar para você o que é. Então, nosso escopo define quais são as entregas do nosso projeto e o requisito, as características ou as necessidades quantificadas. Como vai fazer isso? Cronograma. Esse cronograma aqui pode ser num formato de to-do list, bem simples. Posso fazer o meu cronograma no Outlook, no formato de calendário. Posso fazer o meu cronograma no Excel. Eu vou mostrar isso para você. Nós vamos usar apenas ferramentas gratuitas. Ah, eu preciso de um monte de processo, comprar software, só para poder gerenciar a reforma da minha casa. Não. Nós vamos utilizar software que você já tem disponível. Então, como e quando está aqui no meu cronograma? Junto com o cronograma, eu já comigo os recursos. Vou mostrar para você como você vai identificar. E o quanto vai custar vai sair exatamente daqui, deste meu orçamento com recursos. E aí, eu crio um plano de apoio, um conjunto de documentos de apoio, para poder tratar os riscos. Vai ser muito simples. E as comunicações do projeto. Isso aqui é suficiente para eu poder gerenciar um pequeno projeto. Posso gerenciar um pequeno projeto usando o to-do list, usando o Word e o Excel, todas as ferramentas simples e gratuitas. Quando eu penso que eu vou ter um projeto médio, o projeto médio já exige algum tipo de colaboração. Então, a grande diferença aqui é que o nível de colaboração é maior, então mais colaboração, e o nível de documentação é maior. É isso que torna a complexidade do projeto aqui diferente. Então, aqui, além de tudo isso que eu vou precisar, eu vou ter que adicionar outras ferramentas para poder lidar com isso. Como, por exemplo, um quadro. Posso utilizar uma ferramenta como o Planner, como o Trello, para poder gerenciar projetos médios, como o Asana, para poder gerenciar projetos médios. Eu vou precisar, porque eu tenho uma equipe aqui de 5 a 20 pessoas, não se esqueça. Eu vou precisar de uma gestão de documentação, que pode ser o próprio OneDrive, os arquivos, pode ser, eventualmente, um SharePoint, já começa a precisar de um pouco mais de estrutura. Aqui é como se eu estivesse usando, digamos, aqui eu estou adicionando já alguns processos, gestão de conhecimento, estou adicionando aqui gestão de recursos humanos, outras coisas aqui. E quando eu chego para pensar num grande projeto, aqui no grande projeto nós vamos ter um outro desafio agora, que é a complexidade muito maior. Então aqui eu vou ter a complexidade maior. Complexo, e eu preciso ter outros controles. E aí você adiciona mais coisas ainda. E eu vou falar para você, nos próximos passos, que coisas você vai adicionar. Né? Então aqui, por exemplo, eu preciso de um cronograma como o Gantt, preciso do Microsoft Project ou de outras ferramentas. Eu quero saber quanto vai gastar de material de consumo, material permanente, quanto vai gastar de serviço. Eu quero saber aqui quantas horas vai trabalhar o engenheiro, quantas horas vai trabalhar o fim. Eu começo com uma grande complexidade. E como é que a gente vai fazer para avançar em todos esses níveis? Então, o trabalho está passando pela sua cabeça, provavelmente. É o que eu te falei, se você não sabe gerenciar pequenos projetos, você não sabe gerenciar pequenos. Porque aqui está a base. Aqui está a fundação da nossa gestão de projetos. Você já sabe
precisamos de uma prática para você gerenciar médio, o projeto vai começar a dar uma tremida ali, vai ter problema, então você pode gerenciar, ele vai destravar tudo. Então, aqui está a fundação. Aqui eu estou agregando outros fatores, aqui, outros elementos para projetos médicos. E, por fim, eu vou ter aqui toda a minha carta de ferramentas completa. E quando a gente pensa nisso, outra coisa que eu queria te chamar a atenção aqui é que logo vem à mente os nossos padrões. Né? Você pode pensar nos nossos padrões, como Guia Vermont, Blitz e outras melhores práticas e metodologias que a gente tem à disposição. Então, o Guia Vermont, se você está separando ele, ele tem 49 processos, tem horas processos, centenas de ferramentas, e aí você pensa, poxa, você vai aprender tudo isso aí. Vai aprender os procedimentos corretos à medida que você se desenvolver. Então, eu vou te mostrar aqui nos nossos próximos vídeos, nossas próximas aulas, o que é essencial daqui. O que é essencial. E qual é o passo a passo para você colocar isso no dia a dia dos seus projetos. Gente, o que vocês captaram dessa ideia de gerenciamento de projetos, pelo que ele falou aí? Vocês repararam que o gestor, você imagina ali nesse cargo aqui, ó. Deixa eu achar. Imagina nesse cargo aqui, ó, de farmacêutico responsável pela farmácia hospitalar. Então você tem sobre sua guarda aí, sobre sua supervisão, vários setores, manipulação, sim, estoques, farmácia interna, satélites, ambulatorial, os clínicos, todo mundo respondendo para você. Você é o farmacêutico responsável, administrador dessa farmácia hospitalar desse tamanho. Tem um monte de farmacêuticos, funcionário também, que vão responder para você. Tem toda a equipe técnica que está trabalhando junto com esses farmacêuticos, o pessoal do operacional, está todo mundo aqui misturado. E aí você vai perceber que um gestor, ele precisa estar muito amparado por essas ferramentas de gestão de projetos para ele dar conta do recado. Por quê? Porque os projetos se somam, gente. Aqui ele mostra, no vídeo dele, projetos de pequeno, médio e longo prazo, né? Projetos rápidos e tudo mais. A gente não pode pensar que vão acontecer os pequenos, depois os médios, depois os grandes, não. Esses desafios acontecem ao mesmo tempo e eles funcionam como uma pirâmide. Por que como uma pirâmide? Porque aqui, ó, projeto pequeno tem um monte para você realizar. Você está ali como gestor da farmácia hospitalar, tem uma série de campanhas que você tem que implementar, pequenas mudanças na forma como a farmácia funciona. Tudo isso aqui, ó, são projetos que você vai ter que gerenciar e vários pequenos ao mesmo tempo. Se você está reestruturando o plano de carreira, as férias, tudo isso é projeto que você está mexendo ali dentro e pequeno, que você vai resolver ali dentro de 1, 2, 3 meses. Projeto médio pode acontecer concomitante. Então, por exemplo, você está ali resolvendo campanhas que o hospital está colocando, ou você está com um projeto de curto prazo de mudar a forma como você fraciona os medicamentos. Antes você atendia, por exemplo, a prescrição por enfermaria, por clínica, mandava todos os medicamentos para aquela clínica. Agora está querendo mandar individualizado, por paciente. Você tem que fazer um projeto para isso, ver quanto vai te custar, o que você vai precisar de pessoal, quando você vai conseguir botar isso operacionalizado, você vai precisar de um software para fazer isso, para agora mandar as prescrições por paciente, e não mandar um pool de medicamentos lá para a clínica para a enfermagem usar do jeito que achar necessário. Vai mandar a prescrição, vai começar a atender por prescrição. Isso é um projeto pequeno, pode estar acontecendo em paralelo a vários outros. Logo surge um projeto maior, a direção do hospital fala para você que ela quer ver instalada em até 12 meses, farmácias satélites em todas as clínicas do hospital. Vamos supor que seja um hospital que tem várias clínicas, lá vai você ter que montar uma farmácia, uma estrutura de farmácia satélite na oncologia, na pediatria, na pneumologia, na geriatria, na infectologia, em todas as áreas do hospital.
Então, são várias farmácias satélites. Como é que você vai gerir isso? De quantas pessoas você vai precisar? Como é que vai fazer a reposição? Como é que vai fazer o controle desses medicamentos nesse tanto de farmácia satélite espalhada pelo hospital? Isso já é um projeto de médio prazo. Vai ter um ano para você executá-lo. E você vai ficar parada fazendo só ele. Vai ter todos os projetos de curto prazo acontecendo ao mesmo tempo. E você está aqui nessa luta, de repente, vem te informar que o setor onde é a farmácia vai ser mudado, vai ser um novo setor do hospital e a farmácia vai ser deslocada para uma outra área. E agora você tem um projeto grande, deslocar toda a estrutura de farmácia hospitalar para uma área nova. Adaptar essa área para as necessidades da farmácia, promover todas as reformas necessárias, lá vai você acompanhar. Olha o que é um gestor de projeto, gente. Ele está aqui cuidando das campanhas, ele está mexendo na forma como a prescrição como vai atender as prescrições. Ele está, ao mesmo tempo, está pensando em como é que ele vai instalar a farmácia satélite pelo hospital inteiro e, ao mesmo tempo, está acompanhando uma obra para mudar toda a estrutura de farmácia hospitalar para um outro andar ou para um outro prédio. O que precisa, gente, para fazer tudo isso aqui junto e misturado? Planejamento. Precisa estar muito bem planejado e organizado, né? Ele tem que ter tudo isso planilhado, ele tem que ter tudo isso definido, ele tem que saber delegar. Uma outra palavra importante aí é delegação. Ninguém consegue fazer isso aqui tudo sozinho. Então ele vai ter que saber delegar uma quantidade grande de projetos de curto prazo que surgem o tempo todo. E aí, os de médio prazo, ele já pode pegar os profissionais mais antigos, mais competentes, e colocar aqui. E nesse de grande prazo, ele poder se debruçar com mais tempo, porque esse aqui é o projeto mais complexo, vai precisar mais dele. Esse aqui ele já deixa os profissionais mais experientes cuidando, sempre com a supervisão dele. Aqui ele pode dar uma oportunidade para quem está começando na farmácia interna, até para a pessoa se sentir mais importante, pegar esses projetinhos mais simples e começar a resolver, porque tem que delegar também. Tem que saber delegar, tem que ser organizado, tem que saber planejar. Porque senão, aqui vira um caos total. E aí tem um tipo de gestor que vocês vão topar muito na vida. Eu, infelizmente, topo muito esse tipo de gestor. Tem gestor que é assim. Ó, você tem que entregar determinado projeto. E aí ele corre lá e faz. Só que, por exemplo, o projeto demandava 12 meses para ele ficar pronto. E aí você está ali na equipe e você vê passar janeiro, fevereiro, março, fevereiro, ninguém está falando nada do projeto. Você sabe que o evento vai acontecer. Tem data para ele acontecer. É novembro, por exemplo. Você pensa, gente, mas já foram 6 meses, ninguém fala nada. Aí chega agosto, você pensa, não, agora não tem mais jeito, né? Devem ter cancelado. Aí, de repente, Acontece muito, professor. o tempo todo. Eu falo numa esfera do municipal, porque você faz um planejamento de medicação para um ano. E o processo de licitação, às vezes, demora até demais. Eu fiz um planejamento de licitação para um ano de medicação, que até licitar a medicação gastou 7 meses. Ou seja, quase o prazo que era para a medicação durar. Veja só, tá vendo que o bom gestor, ele não é só planejar. Ele tem que ter plano B e C também. Porque não é porque ele planejou, delegou, dividiu as equipes que vai dar tudo certo, não. Pode dar algo muito errado. Então, um bom gestor ele tem plano B. Você organiza um congresso. No congresso, você planeja uma aula magna, enche um auditório, 250 pessoas, chama um palestrante foda no Brasil, todo mundo quer assistir, todo mundo para vê-lo. Aí a mãe do cara morre no dia. E eu te ligo e falo, infelizmente, perdi minha mãe, não posso comparecer. Em algumas horas, seu auditório vai estar lotado, e aí? Você tem que ter esse plano B. Não pode pensar que tudo vai dar certo, não. O que torna as coisas ainda mais complexas. Né? Pensar como é que eu vou resolver os problemas. Então, tem gestor que não faz isso, não. Ele vai resolvendo os problemas à medida que eles chegam. Ou seja, ele não trabalha com previsão, ele não trabalha com planejamento, ele espera o problema bater na porta dele. O problema está ali, está anunciado, mas ele não é resolvido. E nesse exemplo que eu estava dando, vai chegando a data do evento. E cadê aqui o projeto? Cadê que alguém fala disso? Aí chega assim, outubro, faltando um mês.
para um projeto que já devia estar sendo planejado há um ano, esse gestor acorda. Meu Deus, tenho que entregar esse evento. E ele faz aquele evento nas coxas, estressa todo mundo, bate cabeça, briga, o evento sai. Sai bom, gente, ou sai uma porcaria? Sai um lixo, né? E aí o que vai acontecer? Esse gestor bate no peito no final. Preguei. Tinha que fazer o evento? Fiz. Então a gente tem muitos gestores assim, péssimo nível. Então, eles querem entregar, mas a qualidade que deveria ter sido entregue, o cuidado com que deveria ter feito aquele evento, a antecipação, o planejamento, tudo daquilo teve. Mas o fato de entregar dá a ele a sensação de que ele cumpriu com a responsabilidade dele, mas não cumpriu, não. E o público percebe. Então, como gestor, você começa a entregar eventos desse jeito, primeiro que a sua equipe percebe que você é um desorganizado, que você não tem planejamento, e o seu público, né, os seus chefes, também vão estar vendo que você não tem condições de gerir projeto. Para a gente terminar essa aula, eu vou mostrar para vocês um último videozinho de 5 minutos, esse é mais curtinho. Esse fala basicamente de gestão de recursos. O recurso que farmacêutico mais gere é estoque. Né? Farmacêutico gera estoque de medicamentos. Ele gera medicamentos, né, basicamente, onde quer que ele trabalhe. Então, esse farmacêutico gestor do estoque de medicamentos, o Moodle de vocês caiu, gente? O meu não. Meio sim, que na internet está funcionando, mas não entra. Deixa eu ver se eu consigo achar o vídeo aqui. Ok. Curva ABC, gente, é uma técnica baseada numa ideia de Pareto para você gerenciar estoques. E aí quando você tem um recurso, por exemplo, medicamentos, você vai precisar adquirir para atender o público, você precisa entender a demanda de cada produto. E aí você pode categorizar os seus produtos. Quando você faz isso, você percebe que nem todos eles têm a mesma demanda. Para nem todos eles você vai precisar da mesma necessidade, da mesma quantidade. Aí você tem apenas. São 5 minutinhos que ele vai falar um pouquinho sobre essa forma de você categorizar os seus produtos de acordo com a demanda e dessa forma racionalizar suas compras para você impedir as falhas no seu estoque. O medicamento é produto que não pode faltar, né? Porque é recurso de saúde, pode ser necessário de forma emergencial e não dá para faltar. Falta de medicamento pode levar a perda de vidas. Então é uma responsabilidade muito grande. Esse é bem curtinho, vou deixar vocês verem ele para a gente comentar e a gente terminar a aula. Ser da sua carreira em apenas 5 minutos. Funciona isso? Como é que é? Dá para aprender em 5 minutos sobre curva ABC? Dá. É muito tranquilo, é muito fácil, na verdade. Eu vou explicar isso para você rapidinho aqui nesse vídeo, tá? Antes, se inscreva aqui no nosso canal, né? Ative o sininho aí, que sempre que nós enviarmos vídeos novos para você, você receberá essa notificação e aí já pode aplicar esse conteúdo diretamente aí na sua loja. Fechado? Vamos lá, então. Curva ABC. Rafael, para que serve? O que é a curva ABC? A curva ABC é um método utilizado na classificação do seu estoque para analisar qual que é a representatividade dele em alguns pontos, como, por exemplo, itens vendidos em quantidade, preço de custo, então preço de venda dos produtos. Qual que é a mais utilizada hoje em dia nas drogarias? É claro que tudo vai depender do sistema
gestão que você trabalha, e também os consultores, mas a maioria delas é fechada em quantidade. Por quê? Porque eu quero saber qual que é o giro de estoque que eu tenho e classificá-lo na curva A, B e C, para saber qual deles tem um giro maior, um giro menor e um giro mediano. Tá? Então, como é que funciona isso dentro aí da curva de Pareto? A curva de Pareto é o método utilizado dentro da curva BC para fazer a classificação para você. Como é que ele classifica? Na curva A, ele vai classificar os produtos que você vendeu dentro aí de um período específico. Geralmente é utilizado aí cerca de 90 dias para você ter uma análise da movimentação desse estoque. E aí dentro da curva A, o sistema vai classificar para você 20% dos seus produtos que correspondem a 80% do seu faturamento. Presta atenção, 20% dos seus produtos, você tenha 100 produtos, 20 desses produtos correspondem a 80% do seu faturamento. É uma representatividade bem significativa. Então, por isso, nós categorizamos e classificamos esses produtos como da curva A, que são considerados os produtos de giro. Já na curva B, é a curva logo do lado, nós temos aí que cerca de 30% desses produtos, ou seja, já beirando aí metade do seu estoque, né, tem uma representatividade do seu faturamento em um determinado período em cerca de 15%. Tá? Por que eu falei em cerca de 15%? Porque você pode fazer uma configuração e ajustar aí a curva ABC de acordo com o seu modelo de gestão, certo? Mas, em média, ele acaba se tornando aí coisa de 10%, 15% do valor total do seu faturamento, tá bom? E aí, produtos da curva C são aqueles produtos que são vendidos esporadicamente aí dentro do seu estabelecimento. Geralmente, produtos que têm um preço de custo um pouco mais alto, mas são vendidos aí de 3 em 3 meses, 2 meses, 6 meses, né? Porém, são produtos que representam aí cerca de 5% do seu faturamento total. Rafael, esses produtos é a outra metade que sobrou, ou seja, 50% do seu estoque será classificado na curva C. Tá? Ou seja, a curva ABC, dependendo do movimento de cada loja, ela pode ser diferente na sua loja, na minha loja, na loja de uma outra pessoa, porque vai depender muito do perfil de venda que você tem, vai depender do mix de produtos que você oferece. Então, o sistema faz essa classificação para você e apresenta. Rafael, eu entendi como é que funciona. É uma classificação por quantidade, ou por preço de venda, ou por preço de custo. É uma classificação onde ele mostra para mim quais são os produtos que têm uma representatividade muito alta, ou mediana e baixa dentro do meu faturamento. Fechado. Por que eu tenho que utilizar a curva ABC dentro da minha drogaria? Olha só. A curva ABC ela vai categorizar para você o estoque, vai te ajudar a evitar a ruptura de estoque. Por quê? Porque no seu pedido de compra, por exemplo, você vai conseguir analisar quais são os itens da curva A que trabalham aí com giro, que eu sei que não podem faltar de maneira nenhuma na minha loja, porque senão eu posso perder venda de uma maneira muito rápida. Né? Produtos da curva B, eu posso fazer pedidos, mas eu tenho um tempo maior para ter esse tipo de estoque, eu sei organizar aí os meus pedidos de compra. Analisando também itens da curva C, né? São itens aí de alto valor de custo, geralmente, que eu não preciso investir 100% do dinheiro ali para ele ficar parado no estoque, sendo que eu poderia estar investindo em produtos da curva A, que tem um giro muito maior. Então, fazendo essa categorização, fica muito mais fácil de você entender a saúde do seu estoque aí na sua loja. Fechado? Espero que você tenha gostado do vídeo. Fique tranquilo que dentro do sistema Inova Farma, se você já trabalha com o nosso sistema, você tem a opção de curva ABC para rodar ela ali, e aí o sistema faz os cálculos automaticamente para você. Você pode parametrizar também, trabalhando aí com algumas outras questões na curva, e personalizando ela da melhor maneira para você trabalhar no seu sistema. Tá bom? Então é isso. Se inscreva aqui no nosso canal. Não se esqueça de também dar um like nesse vídeo. Na descrição temos materiais incríveis e gratuitos para você trabalhar diretamente na sua drogaria. Fechado? Então é isso. Aplica a curva ABC no estoque e vá ser feliz. Ok? Abraço e até o próximo vídeo. Tá, gente, com mais esse vídeo, eu queria mostrar para vocês que existem muitos recursos que a gente pode utilizar, muita informação está disponível na internet, então vocês viram aí Pareto, uma forma de você gerir o seu estoque dando um foco maior para aquele produto que
que tem uma demanda maior, que normalmente representa um pequeno percentual do seu volume total de produtos, mas que tem maior impacto no seu faturamento, enquanto que muitas vezes um mau gestor gasta muito tempo com esses produtos aí que representam metade do portfólio dele, né, metade da quantidade de produtos que ele trabalha, mas que tem pouca saída, e isso eu preciso gerenciar de uma outra forma, né, para evitar perda, para evitar investir neles muito dinheiro, para não ficar ali dinheiro parado no meu estoque, para não comprar demais deles e ter perda, já que a demanda deles é baixa. Já os de demanda alta, a abordagem é completamente oposta. Eu tenho que ter fornecedores mais qualificados, porque nunca pode ter falta deles. Falta deles vai impactar demais no meu faturamento, porque faltou um produto de grande saída. Então, essas são algumas das técnicas que a gente pode aprender no caso para gerenciar recursos. No caso do farmacêutico, o principal recurso que a gente gerencia são os medicamentos. Eu queria dar para vocês uma pinceladinha, uma pitada para atiçar a curiosidade de vocês sobre gestão de projetos, pessoas e recursos. Quem sabe vocês se instiguem aí a buscar um pouco mais sobre isso. Faz muita diferença lá no mercado de trabalho. Ser um bom gestor, ser um gestor de pessoas atento, sensível, ser um gestor de projetos organizado e gerir de forma descentralizada, saber delegar, ter um gestor de recursos também eficiente, tem pouca perda, maximiza a aplicação dos recursos, que faz boas compras. Então, tudo isso são habilidades que a gente precisa desenvolver junto com as técnicas, né, com as teóricas. As teóricas que estão aprendendo aqui com a gente na faculdade. Mas muitas dessas vão ter que ser desenvolvidas no campo. Tem gente que já é mais pronta para esse tipo de coisa, e tem gente que vai precisar perceber que ele tem que desenvolver outras. Então, talvez um de vocês seja um gestor fantástico de projetos. Vocês vão arrasar nisso. São planejadores, são organizados, sabem delegar, vão montar as equipes de forma hábil. Só que talvez esse mesmo cara que é um craque na gestão de projetos é péssimo com pessoas. Essa equipe que está trabalhando com ele está extremamente desmotivada, porque ele é pouco sensível, ele é pouco perspicaz no que está acontecendo. A equipe vê poucas chances de mudança, de melhora, de aumento salarial, de promoção, de carreira, porque ele deixa isso de lado. Então, ser bom em tudo isso é muito difícil. Demanda senso crítico, demanda estudo, e uma vontade de estar sempre melhorando. Alguma dúvida, gente, sobre esses 3 temas, ou algum comentário, alguma experiência que vocês queiram mencionar? Então, eu vou deixar vocês com uma dica de um vídeo que está lá no Moodle. Meu Moodle, vocês viram, está dando um probleminha. É sobre a história da farmácia clínica no Brasil. Tá? Então, quem quiser assisti-lo agora, quem quiser deixar para assistir depois. É engraçado que é essa história de um grupo de farmacêuticos que foram pioneiros, né? Esse senhor aí que aparece bastante no vídeo tem um destaque nesse processo. Eles criaram o primeiro serviço de farmácia clínica do Brasil, de atendimento de paciente, farmacêutico atendendo paciente, revisando prescrição. Isso surgiu no Rio Grande do Norte, e até hoje essa herança se faz presente. O Rio Grande do Norte é um dos estados que faz farmácia clínica de forma mais efetiva, farmácia clínica vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ainda é uma referência para o Brasil todo até hoje. Graças a esse senhor e uma equipe, ele também era um recém-formado, como vocês serão daqui a pouco, e ele foi chamado para o hospital, e a equipe, o chefe dele falou: nós precisamos instalar aqui no serviço de farmácia clínica, igual está sendo feito no exterior. E aí, um grupo de jovens logo fizeram concurso, entraram para o hospital e foram estruturar esse serviço. E até hoje o Rio Grande do Norte é uma referência em farmácia clínica no Brasil. Então, conta um pouquinho da história dele, um pouco da história da farmácia clínica no Brasil, de como ela surge. Tem fotos, né, desses momentos históricos lá.
e são todos farmacêuticos renomados, hoje respeitados na comunidade farmacêutica. Então, eu vou deixar um vídeo, um documentário feito pelo Conselho de Farmácia, e aí, quando vocês quiserem assistir, fica aí como sugestão para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a nossa profissão. Certinho, gente? Se não tiverem dúvidas ou comentários, nossa aula terminou. Um bom final de semana para vocês.